só que é muito longa a aula, né? Vai ficar pesado o teu vídeo. Então, continuando. O sincício atrial, ele é chamado assim porque há uma íntima relação entre as células atriais. Elas estão tão próximas e tão unidas que até mesmo as suas membranas citoplasmáticas estão fundidas. E a gente nem chama de membrana. Quando a gente está estudando a histologia do músculo cardíaco, a gente chama de discos, o quê? Intercalados. É a fusão dessas membranas, tá? Uma especialização de membrana. E além dessas membranas estarem fundidas, elas exibem inúmeras junções, tá? Que são as junções do tipo gap, as junções comunicantes, que vão permitir intenso fluxo de moléculas entre elas, como os íons. Isso facilita a transmissão do impulso elétrico. O impulso elétrico vai passar de uma célula para outra até que se espalhe completamente pelo músculo. Que músculo? O sincício atrial. Ele não pode passar para os ventrículos. Tá? Inclusive, quando há uma comunicação entre átrios e ventrículos, causa uma arritmia que pode ser grave. Tá? Geralmente é um defeito aqui nesse tecido fibroso aqui, onde ele permite em alguma parte uma comunicação entre o músculo atrial e o ventricular. Da mesma forma, o sincício ventricular, ele funciona como um único músculo, tá? Também tem uma íntima relação entre as células, tá? Tem o sincício ventricular, onde também é permitido, tá, o fluxo de moléculas e, claro, o transporte do impulso elétrico de uma célula a outra através das junções do tipo gap. A estrutura desse músculo a gente chama de treliça, que é aquela, como se fosse um emaranhado de dedinhos assim, tocando uns nos outros. Semelhante também a como você vê uma malha de rede de pesca. Tá? É isso que significa a treliça. Aqui embaixo a gente pode ver a divisão do músculo cardíaco, tá? Em endocárdio. A parte do músculo cardíaco fica em contato com a cavidade cardíaca, o miocárdio, onde está a maior parte das células contráteis, e o epicárdio, a parte mais externa. Tá? Aqui embaixo a gente vê o espaço que existe entre o músculo cardíaco e o pericárdio, e aqui embaixo o pericárdio, dividido nas suas duas partes, o pericárdio parietal e o pericárdio fibroso. O pericárdio, ele é como se fosse uma estrutura que guarda o coração, só que ele tem uma característica: ele não se estende muito. Significa que ele está em volta do coração como se fosse abraçando esse coração aqui. Se o coração tentasse crescer, ele contém esse coração num processo que a gente chama de tamponamento cardíaco. Então, se esse coração começar a querer se inchar demais com um balão ou qualquer líquido fique preso dentro dessa estrutura aqui, ele vai fazer um processo patológico que a gente chama de tamponamento cardíaco. Beleza? Posso continuar? Tipo, ele vai tampar a circulação sanguínea, vai pressionar os vasos do coração. Entendi. No tamponamento cardíaco, ele vai pressionar os vasos e vai diminuir a circulação? Não. Ou vai dar uma... Porque ontem ele vai abraçar o coração. Aham. Como se levanta os bracinhos aqui. Quer dizer que a mãozinha dela aqui é o coração, aqui é o pericárdio. Tenta abrir a mão. Até um certo momento ele vai deixar, depois ele não deixa mais. Esse que é o tamponamento cardíaco. Tá. É em cima do músculo cardíaco em si. Uhum. Beleza? Tá. Não tem nada a ver com aquele vídeo ontem que ela É mandou. claro que algumas situações vão permitir que esse pericárdio cresça, como no caso quando o indivíduo tem uma hipertrofia cardíaca. Como ela é lenta, é um processo lento, onde o músculo vai crescendo, o pericárdio também cresce e se expande e se adapta devidamente. Diferente de uma alteração de volume súbita. Tá? Quando a gente fala de uma alteração de volume súbita, é que eu vou ter o tamponamento cardíaco. Professor, então, se de repente o líquido começar a se acumular aqui muito lentamente,
esse pericárdio pode se dilatar e acomodar esse líquido? Ele pode. Se for muito que? Lentamente. Se for rápido, ele enche, tampona e você vai ter um problema sério. A contração ventricular. O músculo ventricular, ele está dividido aqui na parte interna e na parte externa. E as fibras, elas adquirem uma posição quase que contrária umas às outras. Tá? Isso significa que quando há a torção da contração cardíaca, uma fibra interna vai estar torcendo numa direção e a outra fibra vai estar torcendo na outra direção. Esse movimento de torção é que vai dar o impulsionamento do sangue. Mas percebam que precisa ser uma coisa extremamente orquestrada e com um tempo bem certinho. Isso significa que arritmias e contrações fora de ritmo, elas diminuem muito a força cardíaca, porque eu preciso de uma combinação exata, torção interna, torção externa. Então, qualquer coisa que atrase o impulso cardíaco a viajar por esse coração, diminui a força de contração cardíaca. Qualquer perda de massa muscular vai trazer uma perda exponencial de força, porque eu preciso desse sincronismo na contração cardíaca. Beleza? Falando um pouquinho agora da fibra muscular cardíaca em si, e claro, trazendo algumas diferenças anatômicas, histológicas, entre a fibra esquelética e a fibra cardíaca. Então, desse lado aqui, a gente tem a fibra muscular esquelética e aqui a fibra cardíaca. Então, uma das primeiras diferenças que a gente pode notar é em relação ao retículo sarcoplasmático. Veja que ele é bem grande, bem desenvolvido na fibra muscular esquelética, e ele aqui é esse amarelinho, bem fininho, bem delgado na fibra muscular cardíaca. Tá? E aqui desse outro lado, o túbulo T é bem fininho na fibra muscular esquelética, e o túbulo T, esse azulzão grandão aqui, gigantesco, tá? Na minha fibra muscular cardíaca. Essas diferenças anatômicas vão trazer diferenças no potencial de ação e no tipo de contração que essas fibras vão exercer. E o primeiro que a gente vai ver é a diferença no potencial de ação, no potencial de excitação dessa fibra muscular cardíaca. Talvez vocês consigam se lembrar, lá de uma vida passada, onde vocês viram o potencial elétrico na fibra muscular esquelética. Lembra dessa vida passada ou não? Ficou no passado essa vida. Pois é, né? Faz tão pouco tempo essa vida, já foi. Geralmente a gente ia estudar, o potencial de ação na fibra esquelética como aquele potencial spike. Sobe muito rápido, desce muito rápido. E tem uma pequena região onde a gente vai ter aquele período refratário, onde aquela célula não responderia a um novo potencial de ação. No coração, devido às diferenças, além de anatômicas, também de estrutura de canais iônicos, a gente vai ter um potencial de ação extremamente prolongado. E esse prolongamento desse potencial de ação vai ser dado pela diferença de canais iônicos entre essas duas fibras. Tá? A fibra cardíaca, ela também tem os canais rápidos de sódio, assim como a fibra esquelética, que é o que faz essa primeira despolarização extremamente rápida aqui, uma despolarização em ponta. Tá? Como esses canais eles são rápidos, eles abrem rapidamente quando chega o impulso, mas eles também fecham rapidamente. E a célula ia iniciar aqui, chegou a iniciar uma repolarização através da ação dos canais de potássio. Mas assim que dá esse tempo, aqueles canais que eu falei para vocês que são diferentes, que são os canais lentos de cálcio e sódio, eles vão abrir. E quando eles abrem, eles permitem a entrada
de cargas positivas de cálcio e sódio de maneira lenta nessa célula. Isso não deixa que essa célula repolarize, principalmente por uma outra ação que a gente não sabe como, mas ocorre, que é a inibição dos canais de potássio. Assim que as cargas de sódio e cálcio começam a entrar na potássio que deveriam repolarizar essa célula, fecham. E aí a entrada de cargas positivas de sódio e cálcio e a não saída do potássio mantém a minha célula despolarizada por um tempo maior, que a gente vai chamar de platô no potencial de ação. Então, o platô vai ser essa manutenção da despolarização da fibra cardíaca. Assim que o tempo desses canais lentos passa, que é em torno de 0,2 a 0,3 segundos, eles se fecham e aí o canal de potássio que estava inibido volta a funcionar e faz o processo de repolarização da minha célula. Ficou claro até aí, gente? Sim. Confiando em vocês, hein? Depois vem a pergunta sem vergonha. Vocês estão dizendo que entenderam, então tem que saber responder. A fibra cardíaca, ela passa por um período que a gente chama de refratário, um período refratário absoluto, onde ela não responde a um novo estímulo, e um período refratário relativo, onde se um estímulo maior chegar, ela vai responder com um novo processo de despolarização. Mas essa imagem aqui não é legal para mostrar isso, eu tenho uma outra imagem para mostrar. Que é essa imagem aqui. Então, dentro do que é o período refratário absoluto, que seria esse aqui, essa célula não responde a um novo estímulo de despolarização, tá? E aqui embaixo a gente vai ter o que a gente chama de período refratário relativo, onde ela responde, se eu tiver um impulso, uma excitação maior do que o normal, ela pode responder. Mas quando ela responde com uma contração, uma despolarização prematura que é menor do que o normal. E se ela tiver o tempo normal, encerrou o processo de refração, ela vai responder com outro estímulo normal. E aí eu pergunto para vocês, aonde foi que vocês viram, né, uma onda grande, uma onda pequena e uma onda grande? Onde foi que vocês viram isso? No ECG normal? Não, naquele ECG que tu tatuou quando tu queria ser cardiologista, né? Mas se eu estou tendo uma contração normal, uma contração prematura precoce, uma outra contração prematura tardia, né, mostrando picos grandes e picos pequenos. O que é que significa isso no ECG? Uma fibrilação ventricular. Então você, cardiologista de plantão aí, que tatuou aquela imagem bonitinha, você tatuou um pedaço de uma fibrilação ventricular. O Augusto tem, professor, no peito dele. Fibrilou sem saber, né? O Augusto não nem saindo da mulher que vai ser geólogo. Assim como no músculo esquelético, existe um processo de acoplamento entre o estímulo elétrico, a excitação e o processo de contração da fibra. Então, lá no músculo cardíaco a gente viu que aquele sinal de despolarização, ele ia até a minha célula, fazia com que a abertura dos canais rápidos de sódio e cálcio fizesse a despolarização, o cálcio entrava na minha célula, ia lá no retículo sarcoplasmático, liberava o cálcio e aí então ocorria a contração do músculo esquelético. Não era assim? Aqui a gente tem um pouquinho de diferença, devido àqueles canais lentos de sódio e cálcio,
E claro, a diferença nas estruturas que eu citei anteriormente. Na fibra cardíaca, o retículo sarcoplasmático, ele é o quê? Muito pequeno, muito ínfimo. Ele não carrega todo o cálcio necessário à contração do músculo cardíaco. Por outro lado, o túbulo T é o quê? 5 vezes maior do que o do músculo esquelético. Para quê? Como esse aqui falta, quem é que tem que repor? Esse daqui. Esse cara aqui de fora tem que repor esse cálcio que é deficiente dentro. E é por isso que essa fibra tem o quê? Os canais lentos de cálcio. Então, quando o impulso chega, os canais de sódio vão despolarizar a célula, o potássio, o canal de potássio vai abrir, ele vai lá no retículo sarcoplasmático, através daqueles canais de Reynoldiana, libera o cálcio na célula, mas ele não é suficiente para realizar a contração muscular. Por isso eu preciso que esse cálcio aqui, ó, continue entrando na minha célula, para que então eu possa realizar a contração completa do músculo cardíaco. Se vocês lerem o capítulo, ele vai falar que tem um experimento que, se você pegar o músculo esquelético e colocar numa solução livre de cálcio, ele vai continuar realizando a sua contração cardíaca. Vai continuar realizando a sua contração músculo-esquelética. Por quê? Todo o cálcio necessário à contração no músculo esquelético está dentro do retículo sarcoplasmático. Mas o coração, o músculo cardíaco, se ele for colocado numa solução livre de cálcio, rapidamente ele para de fazer a contração, porque o cálcio do meio externo é extremamente necessário para que haja a contração do músculo cardíaco. Beleza? Por isso que eu preciso desse tempo maior da abertura dos canais de cálcio, para que entre uma quantidade suficiente de cálcio, para que o cálcio vá lá nas fibras contráteis e faça o quê? A catalisação da reação de contração. Sem cálcio, não tem contração. Então, seguindo o passo a passo desse processo, o sinal de despolarização vai chegar, os canais de sódio rápidos vão agir e despolarizar a minha célula, logo após os canais de cálcio vão abrir e entrar aqui nessa célula o cálcio aqui do retículo sarcoplasmático vai ser liberado no citoplasma, com a ajuda do cálcio extra do túbulo T, vai ser realizado o processo de contração muscular do coração. Após esse período, o canal de cálcio lento, ele tem um período de ficar aberto, que é em torno de 0,2, 0,3 segundos, ele vai fechar e vai iniciar o processo de repolarização da célula, que é fazer o quê? Permitir a saída do potássio e, claro, depois jogar fora sódio e cálcio, trazendo a célula de volta ao seu potencial de ação de repouso. E é claro, se o cálcio está sendo jogado para fora da minha célula, o que é que está acontecendo? Relaxamento. Cálcio entra, contração. Cálcio sai, relaxamento. Alguma dúvida? Indivíduos que estão internados na alta complexidade sempre são monitorados ao risco cardíaco. E agora, com o entendimento do processo de despolarização e contração cardíaca, é lógico, na minha cabeça, pode ser que não seja na sua, né? Quais são os três íons que são utilizados nesse monitoramento dos pacientes contra risco cardíaco? Sódio, cálcio, potássio. Viu como faz sentido, né? Parece que não foi só lógico na minha cabeça.
Os 3 íons que são monitorados para o risco cardíaco: sódio, potássio e cálcio. Agora que a gente já viu contração, já viu como é que funciona tudo, a gente pode falar um pouquinho do ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco vai ser composto pelo evento de diástole e sístole. E o ciclo cardíaco, ele tem a recíproca da frequência cardíaca. Porque se você tem uma frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, você então tem que o ciclo cardíaco vai ter o tempo de 1 minuto dividido por 72 batimentos, que vai dar ali em torno de 0,833 segundos. Mas o tempo do ciclo cardíaco, ele não é dividido igualmente entre essas duas fases. Uma fase sempre predomina sobre a outra, tá? No ciclo normal, na frequência normal cardíaca de 72 batimentos por minuto, um desses dois aqui domina. Quem é? Sístole ou diástole? Diástole. Quando o ciclo está normal, a diástole ocupa a maior parte do meu ciclo, em torno de 60%. Mas quando a frequência cardíaca aumenta, logicamente o ciclo encolhe. Mas ele não encolhe de forma proporcional. E aí eu quero saber, na cabecinha de vocês, quem é que encolhe mais, sístole ou diástole? E agora, José? Quando a frequência cardíaca aumenta, o ciclo encolhe, ele diminui, para você poder bater mais vezes dentro do minuto. A diástole, professor. E é claro, vai ter uma diminuição das fases do ciclo. E aí eu perguntei qual das duas fases encolhe mais. A diástole, porque não vai encher muito o coração, vai encher pouco. Aumenta a quantidade de sódio quando aumenta a frequência, ou seja, vai ter mais contrações por minuto, especialmente no meio de diástole. Muito bem, quem encolhe realmente mais é a diástole. A diástole, que era 60% do teu ciclo cardíaco na frequência normal, quando você tem a frequência máxima, que é em torno de 3 vezes, ali 200 batimentos por minuto, ela diminui para 35% do teu ciclo, e a sístole vai durar agora 65%. E aí a gente pode falar no ciclo, né? E o Gaito mandou essa figura do Satanás, que simplesmente resume todo o capítulo, com exceção da parte de trabalho e bombeamento. Você consegue trabalhar tudo nessa figura aqui, tudo que ele falou. Para ele explicar mais claramente, ele bota a imagem lá e fala: se vira, mano. Assim funciona. A sorte que na hora da aula, né? Ele bota a imagem e te vira, professor. Mas claro que eu posso deixar vocês escolherem por onde vocês querem que eu comece a me virar, qual é a curiosidade maior que vocês têm aqui dentro do ciclo cardíaco, para que eu explique para vocês de uma maneira que eu acho boa, né? Mas de repente não é boa para vocês. Mas daí vocês podem escolher por onde quer que eu comece. Pressão ventricular, pressão arterial, pressão aorta, Pode ser Atrial. volume, eletrocardiograma, fonocardiograma. Atrial. Não faz diferença. Arterial? É depois ventricular. Então vamos lá. As pressões arteriais são essa linhazinha pontilhada bonitinha aqui, tá? E eu tenho 3 picos de pressão arterial. Aqui o ponto A, o C e o V. O ponto A é bem facinho, que ele está exatamente em cima da contração atrial. Então, quando há o processo de contração atrial, há a elevação da pressão dentro do átrio. E após essa contração atrial, claro, vai começar a contração ventricular. E aí eu tenho um segundo pico de pressão dentro do átrio, que não tem nada a ver com a fisiologia dele. Tem a ver com o que está acontecendo embaixo dele. O que é que está acontecendo embaixo dele? Um período de contração onde não há alteração de volume no ventrículo. Isso é um problema para o átrio, porque você imagina que tem um cara que está empurrando a tua porta para trás. Quando ele faz esse processo,
A válvula atrioventricular, ela é feita de um tecido bem fininho, bem leve. Isso faz com que ela tente prolapsar para trás, que ela faça um processo de abaulamento, porque ela não pode prolapsar. Ela faz um abaulamento. E é isso que a gente está vendo aqui, ó. O aumento da pressão em C. E eu te provo que ele é devido a isso. Porque se você olhar no gráfico bem aqui, ó, na hora que a válvula aórtica abre e começa o período de ejeção, a pressão cai. Beleza? Há um outro aumento de pressão aqui, ó, que ele vai começando devagarzinho e quando chega bem aqui no ciclo, ele está um pouquinho alto. Se a gente prestar atenção no que está acontecendo aqui em cima, é o período onde o ventrículo está relaxando, mas não há alteração de volume. Mas não é por isso que nosso sangue está parado. Está parado o sangue? Não. Ele continua o tempo todo indo para onde? Sistema. Ele está o tempo todo chegando no átrio. Então, a válvula atrioventricular está fechada, a válvula aórtica fechada e o sangue. O sangue está chegando no meu átrio direito. E aí ele vai... Desculpa, a gente está falando aqui de átrio esquerdo. Esquerdo. Então o sangue vai chegando no átrio esquerdo e ele vai esticando. E esse esticamento, esse ato de se encher, eleva a pressão atrial aqui no ponto V. Aí tu me diz agora, prova que eu quero ver. É bem fácil de provar, você vai perceber bem aqui, ó, que nesse momento bem aqui, o desgraça ficou muito grande. Nesse momento bem aqui, ó, a pressão ventricular está lá embaixo. O que acontece aqui? E a pressão atrial está maior do que a pressão ventricular. A válvula abre. Na hora que a válvula abre, começa o enchimento ventricular e a pressão atrial diminui. Porque o sangue que estava retido dentro do ar passa direto para dentro do ventrículo. E aí, eu não vou deixar vocês escolherem, porque agora está lógico na minha cabeça o qual que eu tenho que falar. Na mesma hora que há essa abertura do átrio e a passagem espontânea daquele sangue que estava retido, eu começo o período de enchimento rápido ventricular. E esse período é tão rápido, o enchimento, que eu vou passar de um volume pequenininho ali, né, que é o que sobra dentro do ventrículo após uma contração ventricular, de 50 ml para um volume ali aproximado mais ou menos, né? Por volta ali de 90 a 100 ml. E aí depois eu tenho um outro terço, que é o período de enchimento lento. E praticamente não encheu nada. Se é tu ajudando a tua mãe a lavar a louça, ele ia te dizer logo, muito ajuda quem não atrapalha. Se tu veio para fazer nada, para que diabo tu veio aqui? É por isso, é por causa desse cara aqui que quando você encurta diástole, você não tem grande perda. Ele já não faz mais porra nenhuma mesmo. A falta ele não vai fazer. E aí, do outro lado, após esse período, eu vou ter a contração atrial, enchendo um pouquinho mais o ventrículo, dando uma pressão extra. Porra, que dificuldade para fazer uma linha reta. Ah, tá fazendo por isso, não devia ter puxado daqui, que é o mesmo lá. Por volta de 120 a 130 ml de sangue é o enchimento normal do coração, otimizado pela contração atrial. Pô, professor, vai ser otimizado do senhor também, né? De 100
para 120, 130, tá quase, se for assim também eu vou ajudar minha mãe na louça, é outra escroteada também. Só 20% quer dizer que tinha 10 panelas, 30 pratos e tu lavou 20%. Pau te acha nesse caso, né? Só os talheres. Lavei 2. Pô, só os talheres então. Quando a gente vai ver o enchimento rápido ventricular, o primeiro período é aquele que faz, vamos dizer assim, quase o trabalho todo. É por isso que o indivíduo ele pode sobreviver sem a função atrial. Ele consegue viver porque esse enchimento aqui ele é praticamente suficiente para as necessidades básicas do indivíduo. É claro que o indivíduo sem a função atrial não pode ser um atleta, ele vai sentir dificuldade nas atividades moderadas a intensas. Estou falando comuns. Não estou nem falando de ser um atleta de desempenho, nem sono. Claro que isso é uma maneira doce de falar, porque a perda da função atrial vai levar a muitos outros problemas patológicos que eu não vou citar agora, porque não é interessante. Mas se vocês quiserem perguntar, eu respondo. Mas aí é por tua conta e risco. Beleza? Quem quer Professor, perguntar? então, uma fibrilação no átrio, ela causa menos problemas do que uma fibrilação ventricular? Muito menos. Muito menos. Como eu falei, o cara consegue viver até sem saber que ele está com essa fibrilação atrial. Ele vai saber quando ele tentar fazer alguma coisa que o coração dele não funcionar direito. Ou, que é como eu falei para vocês, outros eventos patológicos, a falta de contração atrial, ela leva a uma estase no fluxo sanguíneo ali. Então, essa estase no fluxo sanguíneo pode gerar trombos, trombose, se for do lado direito, infarto, acidente vascular cerebral, infarto renal, infarto, tudo quanto é tipo. Mas Se for do lado esquerdo, ou desculpa, se for do lado direito, esqueci o nome, embolia pulmonar. Mas ainda assim muda a frequência. Ainda assim altera a frequência. Sim, sim, porque tu vai faltar onda, que é o que a gente vai ver aqui embaixo. Ou vai faltar onda, ou vai sobrar onda. O eletrocardiograma, ele é o registro dos eventos elétricos que antecedem a contração cardíaca. Não foi o que a gente acabou de ver no processo de acoplamento, excitação, contração? O evento elétrico inicia e ele é o sinal para que haja então a contração cardíaca. E a gente pode provar aqui no elétrico que ele foi sobreposto aí exatamente nas posições em que ele deve funcionar. Quando eu chego aqui na metade da despolarização desse pezinho aqui, eu começo o quê? Eu começo a contração atrial. Então a onda P, a onda de despolarização do átrio, ela antecede a contração atrial. Beleza? Metade dela, né? Na metade, né? E é mais ou menos na metade é que vai iniciar o processo de contração. Lembra que eu preciso que o cálcio entre, que haja aquela despolarização no retículo sarcoplasmático para que ele libere o cálcio e aí vai iniciar a contração. Por isso, ele considera ali que a contração inicia quando tem a metade do músculo despolarizado. E aí, se a gente for ver se isso é verdade mesmo, a gente vai olhar as outras ondas, que é o complexo QRS. Esse complexo QRS é o processo de despolarização do ventrículo. Quando está na metade da despolarização, inicia a contração ventricular. E a onda T, claro, aqui do outro lado, se eu subir, não vou nem dizer o que é, se eu subir aqui, tu vai perceber o que é que ela é. Ela é uma onda de repolarização, porque ela inicia logo antes do quê? Do relaxamento do ventrículo. Beleza? Só provando aqui para vocês, está bem aqui, seria o espaço referente ao retardo na transmissão do impulso entre
átrios e ventrículos. Na verdade ele é um pouquinho maior, mas o que dá para ver aqui é esse espaço aqui onde não tem carga, onde não tem potencial elétrico, que identifica o atraso na transmissão do potencial elétrico dos átrios para o ventrículo. Professor, então, na hora de cardia, o intervalo no final da onda é o início de que fica grande. Isso. Na verdade tem várias maneiras de verificar um intervalo entre os batimentos. Geralmente tu pode usar o intervalo RR, que é o intervalo entre dois picos de contração ventricular, ou tu pode utilizar o outro intervalo que é o P até o T. Mas geralmente a gente usa o RR, que é mais fácil, está mais grandão lá o pico, e claro, porque esses caras aqui podem sumir. Ou podem entrar mais de uma vez dentro da frequência. Então a gente usa o intervalo RR. Ou seja, vem daqui. Intervalo RR para medir a frequência cardíaca. Quanto mais curto, maior a frequência. Quanto mais longo o intervalo RR, menor a frequência. Se sumir qualquer onda dessa, se ela inverter a arritmia. Se ela alongar, se ela espichar, se ela inverter, são clássicos de arritmia cardíaca. Alguma dúvida, gente? Tudo certinho? Já sabe de qual é salteado? Não. Não? Professor, por que que o QRS ele tem desce, sobe, desce? Ah, isso aí é porque o eletrodo, ele é como se ele estivesse sobre o coração. E dependendo da posição que ele vai dar, vamos dizer que o teu coração é isso aqui, né? Ele está mais ou menos nesse grau aqui. Aí tu tem o eletrodo, por exemplo, na derivação 1. É como se tivesse um eletrodo aqui e o outro aqui no teu coração. Lembrando que a despolarização vai iniciar por aqui, pelo ápice. Então, dependendo da área que estiver despolarizada e ainda polarizada, você vai ter uma corrente positiva ou negativa, dependendo do referencial do eletrodo. Esse aqui é o eletrodo da derivação 1. Se eu não me engano, o da derivação 2, eu acho que é nessa posição, e o da derivação 3 é nessa aqui. Mais ou menos. Porque não tinha que ficar bem centralizado aqui, mas como não tem régua, sair um pouco. Mas é mais ou menos nessa posição aqui, as três derivações principais. Aí como você vai ter aqui negativo positivo, nessa daqui negativo positivo para cá, negativo positivo para cá, você vai ter dentro de cada onda um padrão de ondas diferentes. Algumas vão ser só positivas, outras positivas e negativas, e a outras quase toda negativa. Vai depender da referência do eletrodo. Mas isso vocês vão aprender lá na aula de elétrico, tá? Não precisa aprender agora. O que eu quero que vocês aprendam agora, e que vocês esqueceram, é cadê a porra do platô do potencial de ação? Cadê o platô, velho? É isso que eu quero que tu me diga. Cadê o cara? E agora, José? Na diminuição do volume ventricular? Não, o platô tem que estar bem aqui, ó. Procura ele aí. Mas a gente não sabe a hora que tem, vai dar o jeito de saber, né? Lúcio? Não. Lembra? Você vai ter despolarização ventricular, platô e repolarização. Aí eu quero saber, cadê esse que fica uma égua aqui? Entre o S e o D? Entre o R e o S? Parece Isso, exatamente. O elétrico, ele não mede o potencial de ação, ele mede a diferença de potencial. Se tiver tudo negativo, zero. Se tiver tudo positivo, zero. É exatamente o que ocorre. Quando você tem aqui a despolarização, todo o músculo cardíaco vai estar com a mesma carga elétrica. Então ele registra o quê? Zero potencial de ação. Está bem aqui o teu platô de potencial de ação. Tá? Aqui eu tenho a onda de despolarização, platô, repolarização.
Beleza? A onda de repolarização atrial, ela fica por aqui nessa região do QRS. Como o músculo atrial é muito pequenininho, ele praticamente não aparece aí. A não ser que você tenha um processo de fibrilação. Na fibrilação atrial você pode encontrar aí a onda de repolarização atrial. Mas normalmente ela não aparece porque ela ocorre aqui em algum momento do QRS. Que é a mesma coisa, né? Potencial, está tudo despolarizado, platô, e aqui em algum momento tem a repolarização. Alguma dúvida? Então, de fato, acontece na diminuição do volume ventricular. Então, de fato, o platô ele ocorre na diminuição do volume ventricular. Só que no meio ele para. Aí tem a repolarização. A diminuição do volume ventricular ela vai ocorrer para cá. Ó. Não é essa azul aí, ó, o volume ventricular? Aí tá diminuindo. Aqui Em ST. é o volume de sangue. Volume de sangue. Então, por exemplo, se tu contar aqui o volume de sangue, ele inicia bem aqui, né? Quando começa a contração, e essa contração já venceu aqui a pressão aqui de cima, está injetando sangue. Quando começa a injetar o sangue, você tem a diminuição do volume. Coincidentemente, ela está aqui nesse processo, mas ela se estende mais. Quando começa a repolarização, o coração ainda está contraindo. Quando começa aqui mais ou menos a metade dela, que vai começar o quê? O relaxamento. É porque são separadas as duas. Como eu falei para ti, as ondas elétricas, elas são antecedem as ações musculares. Aqui não é uma ação muscular em si, é o esvaziamento do coração, devido à contração. Mas ela não ocorre ao mesmo tempo. É muito bom essa relação, tá? Aqui é um esvaziamento ventricular e aqui é ondas elétricas. As ondas elétricas elas devem ser associadas com os eventos de contração e relaxamento. Não é que não esteja certo, porque não é correto você associar uma coisa com a outra. Você associa evento elétrico com evento de contração e relaxamento. É tanto que quando o volume sanguíneo já diminuiu bastante, o volume do ventrículo ainda não diminuiu lá, ó. Tipo, a gente está falando a mesma palavra duas vezes, volume sanguíneo e o volume de espaço, de ventrículo, entendeu? E aqui é força. É, ó. Aí tu percebe que ali é o volume sanguíneo azul, diminuiu bastante, mas olha lá no vermelho como não teve ainda como é? Querem escolher A o pressão próximo? ainda tá. A pressão ainda está alta. Ainda tá alta, Ação entendeu? sanguínea. Querem escolher o próximo? Já foi esse, já foi esse, já foi esse. Vamos colocar. Ventricular. Agora é o ventricular, né? É, Como foi o junto. ventricular? Vai lá. Ventricular, pra gente ver Beleza. o Arthur escolhe. A contração ventricular, ela ocorre após o impulso elétrico aqui do QRS, né? Ali mais ou menos na metade. Mas vejam que eu já tenho uma onda de aumento de pressão ventricular antes do início dessa contração. E é claro que essa onda aqui, ela é dada pelo enchimento atrial. O ato contraiu e encheu o ventrículo um pouquinho mais, né? Ali em torno de 20% ele melhora esse enchimento. E esse enchimento otimizado é que vai dar essa primeira curva aqui de aumento de pressão ventricular. E aí sim, a partir do QRS, você vai iniciar o processo de contração ventricular. Beleza? Nesse momento, quando inicia a contração ventricular, o sangue tende a voltar para os átrios. E esse processo de refluxo é que faz com que a minha válvula feche. Tá? Então, bem aqui no início da contração ventricular, eu tenho o fechamento da minha válvula atrioventricular. E o ventrículo continua contraindo, mas as duas válvulas estão fechadas. E esse período onde o ventrículo contrai, mas não há alteração no volume, a gente vai chamar de contração isovolumétrica ou contração isométrica. Para que haja a ejeção,
do sangue, o coração, o ventrículo esquerdo precisa vencer uma força que vocês já conhecem lá na habilidades médicas e já fizeram a medida dela várias vezes no postinho. Que força é essa? Pressão arterial. Ó, a dica aqui, ó, 80 milímetros de mercúrio. Que pressão arterial é essa? Diastólica. Quando a força ventricular ultrapassa a pressão arterial diastólica, ou seja, ela é maior do que a diastólica, a minha válvula semilunar abre. E aí eu inicio o período de ejeção rápida, que vai ocorrer aqui no primeiro terço desse processo, que é esse cara bem aqui. Então, o período de ejeção rápida, ele ocorre nesse período aí, em torno de 70% do volume que o coração vai ejetar, ele vai ejetar nesse primeiro período aqui, que a gente chama de período de ejeção rápida. E os outros 30%, ele vai realizar nos outros 2/3. Tá? Percebam que a força máxima ventricular também coincide com uma outra força que vocês conhecem muito bem. Que pressão é essa? A pressão arterial sistólica. Então a força que move as duas pressões arteriais que vocês costumam trabalhar, pressão diastólica e pressão sistólica, advém da força ventricular. Quanto maior a força ventricular, maior a pressão arterial. Mas ela não é a única maneira de medir. A gente vai aprender num outro momento aí que a pressão arterial ela vai ser igual a fluxo versus a resistência periférica. Tá? Então é por isso que eu não posso dizer que toda vez que eu aumento o fluxo, eu aumento a pressão arterial, porque eu posso aumentar o fluxo e diminuir a resistência arterial. É por isso que você, quando está aqui paradinho, você mede a sua pressão, está lá 12/8. Aí você vai lá, corre 2 km, para, mede a tua pressão, 12/8. Mas não teve um intenso fluxo sanguíneo para alimentar os teus tecidos? Teve. Mas a tua pressão não aumentou. Porque ao mesmo tempo que tu aumenta o fluxo, diminui a resistência e a pressão fica o quê? Constante. É claro que isso não ocorre nos indivíduos hipertensos. Professor, só me entendo essa parte que o ventrículo está contraído e a pressão dele, tipo assim, está aumentando sem ter abertura e fechamento de nenhuma válvula. Certo? Vou te explicar mais ou menos aí, mas uma relação meio sem vergonha. Imagina que tu pegou um balão de água e a tua mão é o teu ventrículo e o sangue é o teu balão de água. Tu vai espremer o balão de água, vai espremer, e ele vai demorar um pouquinho para começar a vazar água, que é o quê? Tu tem que vencer a força elástica. Na hora que tu vencer a força elástica, ele estoura e a água sai. É a mesma coisa aqui, tu tem um balão que está fechado as duas pontas. Fechou a válvula aqui em cima, a semilunar, a órtica, e aqui embaixo está fechada. Não é bem a posição correta, né? Mas está fechada aqui a átrio ventricular. E o coração vai esmagando e não sai sangue para canto nenhum. Então a gente chama esse período de contração isovolumétrica e isométrica. Na hora que ele venceu uma pressão, ela abre. O natural é abrir a semilunar. Se abrir a átrio ventricular, tu tem um problema, que é o fluxo regurgitante. Não deve abrir. Tá? Então abriu, fluxo sanguíneo livre, lá vai injetar quase tudo no primeiro terço, 70% vai no primeiro terço, os outros 2/3, 30%. Veja que após aqui a onda T, vai começar o período, linha reta bonita, vai começar o relaxamento do ventrículo. Assim que o ventrículo começa a relaxar, você vai ver que vai ter uma diferença entre a pressão arterial e a pressão ventricular. Agora eu tenho uma pressão menor no ventrículo do que na minha aorta. O que acontece? O sangue volta. Você vai ter o regurgitamento do sangue. E aí a minha válvula semilunar, ela tem esse formato aqui bonitinho. Na hora que vem o refluxo, ela fecha.
E aí está fechada agora a minha válvula aórtica e ainda está fechado a minha válvula atrioventricular e o ventrículo continua relaxando. E esse período onde não há mudanças no volume, a gente chama de período de relaxamento isovolumétrico ou isométrico. Beleza? A partir do momento que a pressão ventricular se torna menor do que a pressão atrial, você tem a abertura da válvula. Ok? Tem alguma dúvida? Só esse último pedacinho aí, professor, de novo. Esse último pedacinho aí. A partir do momento que... A partir do momento que a pressão dentro do ventrículo se torna menor do que a pressão atrial, a minha válvula atrioventricular abre e reinicia a diástole, o enchimento do coração. Já deu para entender a curva aórtica, não precisa explicar, né? Faltou alguma? O enchimento do átrio, né? Retorna para o enchimento do átrio. Não, o átrio já está cheio de sangue lá, ó. Pressão vezes, né? Quando a pressão do ventrículo fica menor do que a do átrio, a válvula Aí o sangue que estava no átrio vai para o ventrículo. Isso, período de enchimento rápido. Já não é a contração atrial, é o período de enchimento rápido. Ainda não fiz. Falta o fono. Ah, o fono, já ia embora sem fono, né? O fonocardiograma, ele vai ser os sons, a escuta dos sons que são produzidos durante o ciclo cardíaco, que são também conhecidos como as bulhas cardíacas. O Guyton trouxe 3 aqui, mas no outro capítulo ele traz 4. A gente pode observar que dentro do ciclo, a primeira bulha coincide com um momento específico aqui, ó. Fechamento da válvula. Com um movimento de válvula. Eu, desgraça, comecei errado. Já era para eu começar perguntando, né? Eu tenho um movimento de válvula aqui, né? E aí eu ia perguntar para vocês o que é auscultável. É a abertura ou o fechamento da válvula? Agora ficou fácil, né? Que eu contei essa miséria aqui sem querer. É claro que só dá para escutar o fechamento. Quando ela abre, você não ouve nada. Mas tem uma característica legal aqui para a gente diferenciar. Essa válvula aqui, ó, ela abre em cima de uma pressão baixinha. E o fluxo sanguíneo que passa por ela é um fluxo suave, tranquilo. Isso dá essa característica dessa válvula ter um folheto leve, um folheto bem maleável. Já essa daqui, ó, fecha numa pressão muito elevada. E além de fechar numa pressão muito elevada, ela sofre com um fluxo em jato. Isso faz com que ela tenha um tecido conjuntivo muito mais denso, muito mais pesado. Sim? As trabéculas cardíacas só na primeira, nas atrioventriculares, ou também já nas pulmonares? As trabéculas cardíacas só na atrioventriculares ou também já nas pulmonares? Cara, tu já está perguntando do conhecimento de histologia, que vai sair um pouco aqui do conhecimento fisiológico. Por isso que tu pergunta para o Luiz Maurés, que é mais a área desse daí, que essa questão de histologia. Voltando aqui para a questão do fonocardiograma. Então você vai ter uma válvula que vai estar com uma batida suave, porque ela é uma válvula leve que trabalha sob baixas pressões. E você vai ter ela fazendo um sonzinho específico. E a outra trabalha sob uma alta pressão com fluxo em jato, sendo muito mais pesada. Aí quando você vai ouvir os sons cardíacos, você vai escutar uma coisa parecida com isso. Quem é o tum e quem é o tá? O som mais leve é o tum, é o som da válvula atrioventricular. E a outra que bate na porrada é o tá. É o som da válvula aórtica e tronco pulmonar. Beleza? E a terceira bulha, que o Satangosto botou aqui, ó, você vai perceber que ela ocorre fora da contração. Desgraça é essa? Fora da contração é. Esse som não é o som de válvula e nem o som da contração.
é aquele sonzinho quando tu vai lá na torneira, né, lavar um copo de água, e quando tu abre essa torneira, ela começa a encher. E quando, sabe-se lá por quê, ela está na metade, o barulho fica o quê? Muito alto. É exatamente isso aqui que tu está ouvindo. Quando está o período de enchimento ventricular rápido, você consegue ouvir um som. E esse som é do sangue que está vindo lá do átrio, chocando com o sangue que já estava dentro do ventrículo. Tá? E a quarta agulha que não está aí, é bem aqui, esse satangoste aqui, mas também não é ouvida sobre o coração, porque ele é o mesmo tipo de som, só que bem aqui em cima. É o som do sangue sendo ejetado no ventrículo, na aorta, chocando contra a parede e o sangue que já estava lá dentro. Pelo menos é isso que o livro diz. Vem perguntar, professor, você escuta isso? Rapaz, eu mal escuto tuntar, que o meu estetoscópio custou 120 lá no... Ainda veio com os esfigomanômetros lá em extra preço. Eu vou botar em cima, quase não dá para ouvir. A Pai Menos é melhor. Eu descobri que o de lá era 99. Ainda vem na bolsinha. Aí eu fiz e esqueci em casa. Tudo certo, gente? Tem uma experiência, esqueci quase de falar. Tem um aluno da turma de vocês que diz que tem uma médica que ele foi no consultório dela, deu uma ajuda para ele, e ela tem um daqueles estetos de 3.000. E ele disse que ela ensinou ele a escutar esse daqui. Então, eu achava que no esteto não dá. Porque no meu, eu boto em cima do meu coração, cadê essa desgraça que eu não estou achando? E procuro, mas o dele, ele disse que conseguiu, ela conseguiu mostrar para ele que dá para ouvir aqui a terceira agulha. Que a terceira agulha é o que mesmo você explicou aí? É o som do sangue enchendo o ventrículo naquele período de enchimento rápido. Quem foi, professor, conseguiu escutar? Sério? Eu acho que Deve ter sido Admilson? Eu acho que foi o Luiz Eduardo. É o Admilson. O Admilson. Mano, o Admilson, tu ensina pra ele uma coisa uma vez, depois ele tá te explicando tudinho. Ultrassonografia? Ele faz de boa. Ele disse que foi a prima dele, que é cardiologista, que ensinou para ele. Quer dizer, mostrou para ele que dá para ouvir, ele disse que conseguiu ouvir. Então, se vocês forem cardiologistas, deve valer a pena investir esses R$3.000. Se vocês não forem cardiologistas, Compra um de 100. Compra um da PagMenos de 90. compra um de 300, né, para ficar bonito. Eu não tenho nem aquele de 100 e nem o de 3.000, tenho de 300. Meu aluguel, professor. Traz de informação. Vou alugar o meu para o pessoal ficar forte. Já foi o gaito quase todo aqui? R$50. Ei, professor, só serve pra mentir no prontuário, vivo dizendo que tá com 79. Nem aos 30. Só bota. Faz parte da vida de quem está Confia. Essa outra imagem eu só trouxe para mostrar as cordas tendíneas, tá aí os músculos papilares que nem aparecem direito aí. No primeiro contato, às vezes, com essa anatomia do coração, a gente pode achar que são essas estruturas que são responsáveis pelo fechamento das minhas válvulas atrioventriculares, né? A mitral e a tricúspide, mas elas não fecham as válvulas. Qual é o trabalho delas? É segurar a válvula, para que ela não faça aquele processo que a gente falou de prolapso para trás. Ela é uma válvula muito leve, ela não resiste à pressão. Sem a corda tendínea, sem a função do músculo papilar, ela vai prolapsar e permitir refluxo sanguíneo. Qualquer doença que afete a estrutura da corda tendínea ou afete o músculo papilar dá origem a um processo de insuficiência cardíaca regurgitante. O sangue volta do ventrículo para dentro do átrio. Beleza? Dependendo do grau, ela pode ser rapidamente fatal. Alguma dúvida? NOPES, trabalho do coração. Tudo aquilo que a gente viu do ciclo, ele está representado aqui no vermelhinho. Olha o período 1. Esse cara podia fazer uns gráficos mais bonitos e mais explicativos. Olha o 1. O volume sanguíneo dentro do ventrículo aumenta de 50 para ali em torno de 110, 120. O que é isso? É o período de enchimento ventricular.
a pressão dentro do ventrículo aumentou ali de quase 0 para em torno de 80. E aí começou, mas sem alterar o volume. O que é isso? Contração isovolumétrica. O período 3, o volume sanguíneo começa a se esvaziar. Dos 110 de volta para os 50. O que é isso? É o período de ejeção ventricular. E o período 4, a pressão dentro do ventrículo volta ao seu início em torno de 0, com um volume de 50 ml dentro. O que é isso? É o relaxamento do isovolumétrico. Então, o trabalho do coração ele está representado nessa imagenzinha vermelhinha. E essa parte verdinha aqui, azul, é o que a gente chama de energia potencial do coração. É o quanto ele pode aumentar a sua eficiência se for melhorado o enchimento ou o esvaziamento. Uma forte contração ventricular, ele pode aumentar esse esvaziamento aqui, e em vez de ter um volume de 50 ml no final da sístole, eu posso ter até um volume de 10 ml após a sístole. Tá? Professor, a contração muscular do ventrículo, ela ocorre em 3 ou em 4? A contração ocorre no 3. No 2. Isso aqui, a contração é o início dela, contração isovolumétrica. Ele está apertando, mas o sangue não saiu ainda. Porque a válvula está fechada. Isso. Aqui ela continua, que é o período de ejeção. No final do período de ejeção, que é bem aqui, ó, no final do período de ejeção começa o relaxamento e a válvula fecha. Então começa em 2 e termina em 3. Isso. Tá. E aí o 4 vai ser o relaxamento. Beleza? Sim, só voltando aqui a explicação, da energia potencial. Não tem problema, se vocês quiserem me interromper, eu volto, depois eu continuo a parada. O enchimento cardíaco melhora a força ventricular, que é o que essa imagem está mostrando aqui. Ó. Cada vez que eu vou aumentando o volume dentro do coração, eu aumento a minha pressão sistólica. Claro que isso tem um limite. A partir de um certo momento, em vez de aumentar a força ventricular, eu vou fazer o quê? Aumenta a pressão. Eu vou diminuir essa força, porque eu cheguei nos limites fisiológicos do coração. E são 2. O limite da fibra e o limite do cara que abraça ele. Quem é o cara que abraça ele? Pericárdio. Pericárdio. Toda vez que esse coração começar a se encher demais, o pericárdio vai apertar ele, não vai deixar que ele se encha totalmente e vai também atrapalhar no processo de contração. Esse processo patológico a gente chama de quê? Tamponamento cardíaco. Qual a vantagem desse aumento de volume aí, professor? O aumento de volume vai dar um aumento de pressão sistólica. Se aumentou a pressão sistólica, o que aconteceu com o volume do débito cardíaco? Aumentou. Você aumenta o débito cardíaco. Esportista. É isso que ele está mostrando aqui para ti. Toda vez que o enchimento do coração melhora, aumenta a força, aumenta o débito cardíaco. Aumenta a força, aumenta o débito cardíaco. Até o momento que não começa mais a ficar assim, que é quando você tem um tamponamento cardíaco. Professor, é isso que tem a ver com aquele princípio de Frankenstein, sei lá. É exatamente isso. Frank Starling. Frank Starling. Segundo o tio Gugu, né? Tu vai lá no tio Gugu, escreve assim, tradutor. Aí tu escreve lá o Frank Starling e diz, pronuncia de graça, ele vai dizer Frank Starling. Frankenstein. Beleza? Mais ou menos. A eficiência cardíaca também é medida aqui. Um coração extremamente eficiente, ele vai utilizar a sua energia química para produzir esse trabalho, em torno de 20 a 25% dessa energia ele usa para o trabalho. O resto todinho é perdido em calor. Mas um coração insuficiente, ele pode chegar a usar só 5% da energia que ele gasta. Então ele gasta um montão de energia, 5% é o que ele usa para fazer o trabalho. Por isso que o trabalho dele é o quê? Insuficiente.
minha turma de tutoria não se faça de doido, não esqueça que vocês têm que citar os tipos de insuficiência cardíaca. Meu Deus, ainda tem isso. Eu não comecei nem a estudar para Esse é papel Pois do, é. do Paulo, ele que colocou esse objetivo lá. Não quero nem saber quem foi. Se Pois todo é, o mundo problema trouxer, é esse. qual te acha? O problema é esse, que a gente concorda com o objetivo, aí todo mundo tem que trazer. Né? O regulamento do bombeamento cardíaco, chegando nas partes finais. Existem dois tipos de regulação, uma regulação intrínseca do músculo cardíaco e a regulação extrínseca pela inervação autônoma simpática e a parasimpática. A regulação intrínseca do coração é o mecanismo de Frank Starling, tá? Que a gente o colega acabou de lembrar que tinha a ver exatamente com o que a gente estava vendo ali. Por quê? É uma característica do músculo cardíaco de se adaptar a volumes maiores. Toda vez que eu tenho um volume maior de sangue, ele se adapta gerando um débito cardíaco maior. Tá? Então, no enunciado, conceito, o mecanismo de Frank Starling, capacidade do coração de se adaptar ao volume de sangue do retorno venoso. Retorno venoso é autoexplicativo na minha cabeça, mas às vezes na cabeça de vocês não é. Retorno venoso é aquilo que retorna pelas veias. O que é que retorna pelas veias? Sangue. Então, toda vez que eu falo se adapta ao retorno venoso, é o sangue que está voltando pelas veias. Que veias? A veia cava superior e inferior. Pode ser pelas veias pulmonares se a gente estiver falando do coração esquerdo. O aumento da força de contração, ele é dado por um posicionamento ótimo das fibras cardíacas. Você deve imaginar o coração assim, né? Para ele fazer o processo de contração. Mas as fibras dele não estão assim. A fibra do coração está assim. E aí, quanto mais o coração se enche, elas vão se afastando para um ponto ótimo, cada vez mais ótimo, fazendo com que haja o aumento da força de contração. É claro que tem um limite fisiológico que a gente acabou de falar. Se ele começa a esticar demais, ele perde esse ponto. Ele perde esse ponto ótimo e a fibra perde força na contração. Beleza? O outro mecanismo... esqueci de falar para vocês outro mecanismo. Eu ainda não consegui, gente, dar uma aula ainda que eu lembro de tudo, né? Algumas eu lembro, algumas coisas, outras eu não lembro. E eu esqueci de falar para vocês da posição do nó sinusal. O nó sinusal é o controlador da frequência cardíaca do coração e ele está localizado no átrio direito, próximo à abertura da veia cava superior. Então, quando tem um grande volume de retorno venoso, ele vai encher o átrio. E se ele enche o átrio, ele faz o quê? Ele estica o nó sinusal. E esse esticar o nó sinusal pode aumentar a frequência cardíaca, segundo o Guyton, até 20%. Acho que na Silverton eu li 25 e não sei quem foi o outro, era 30. Aí eu botei aí até 30, porque até 30, 20 vale, 25 vale, 30 também vale. Beleza? Tranquilo? Aqui é para vocês terem uma ideia, é assim que está a fibra muscular cardíaca, então quando ela vai se esticando, ela vai encontrando um posicionamento ótimo, o que aumenta essa força de contração. Mas o que eu disse, não é um limite muito grande. Se essas cabeças começarem a se afastar demais, você perde o contato e diminui a força de contração. Beleza? E aqui os gráficos que o Guyton coloca para poder ajudar a gente, né? Ajudar a gente a entender o assunto. Mas ele ajuda. Depois que você entende ele, fica mais fácil. Quando você ainda não entendeu como é que funciona a cabeça do tio Guyton, aí o negócio desanda. Porque, em primeiro lugar, ele nunca falou de pressão atrial. Começou errado já aí o cara, né? Ele já devia ter te informado as pressões atriais. A pressão atrial normal, pressão atrial direita, é 0. E a pressão atrial esquerda, ela fica em volta, acho que de mais 2 a mais 4.
mais 2 mais ou menos por aqui. Se eu puxar a linha, aquela linha quase reta, eu vou encontrar o valor de débito cardíaco normal, dependendo da pressão arterial. Mas eu falei para vocês uma característica, eu não disse o valor da pressão arterial normal, mas eu disse para vocês uma coisa, que quando o átrio está se enchendo, o que ocorre com a pressão arterial? O que ocorre com a pressão arterial? Lá no Vzinho, ela aumenta. Então, toda vez que eu tenho um aumento de pressão arterial, eu tenho o quê? Um volume de sangue muito grande guardado dentro do átrio. Guardado para quê? Para empurrar para dentro do ventrículo. Muito bem. Por isso que quando eu faço a relação da pressão arterial com o débito ventricular, toda vez que eu aumento a pressão arterial, eu aumento o quê? O débito ventricular. Até um certo limite. Depois de um limite, você pode aumentar a pressão arterial, a pressão ventricular, o débito ventricular, a saída ventricular não muda. Certo? Quem é que faz isso aqui? Mecanismo de Frank-Starling. Tá? Adaptação ao volume maior de sangue do Frank-Starling é que faz com que a cada aumento de pressão arterial eu tenha um aumento de saída ventricular. Até um certo limite, porque depois daquele limite afastou demais, o cara já está abraçando o coração, não deixa mais ele se esticar. Quem é o cara? Pô, já falou aqui umas 4 vezes, não é possível que não saiu daqui para ir para aí. E o que acontece com esse restante? Restante? De sangue. Fica lá. A gente fala que o coração, enquanto ele consegue utilizar o mecanismo de Frank-Starling, ele não é um empecilho ao débito cardíaco. Mas a partir do momento que esgotou a força do Frank-Starling, o coração passa a ser um impedimento ao fluxo sanguíneo, porque ele não consegue mais aumentar o débito cardíaco. Acontece toda hora. É só tu correr, se a tua língua arrastar no chão, seu coração foi um impedimento ao fluxo sanguíneo. Que é a falta de preparo físico, tá? Você ofegar, ficar ofegante é normal. Mas quando você fica no nível de exaustão que você quer cair, que você não consegue falar, o seu coração está sendo um impedimento ao exercício físico. Bora disputar um então desse cara. Ó, cuidado. Esse cara fica achando que só porque eu sou gordo eu não consigo correr, professor. Fala pra ele aí que gordo também tem resistência. Olha, professor, ele chamou de gordo Tô indiretamente. falando de mim. Mas eu não tô gordo mesmo. Tô falando de mim. O Augusto acha que porque eu sou gordinho eu não consigo correr. Sai daí. Vocês ouviram falando alguma coisa? Ou só o professor falando? Tá. Só o professor, né? Cara, isso aí é uma ilusão. Se o cara for um gordo que for Tem resistência, realmente. meu pai. Se ele for realmente. Essa é a palavra? O cara que não faz nada. Sedentário. Sedentário, ele não tem uma resistência, mas se ele costuma fazer esporte, ele tem uma resistência. E eu tô gordo ainda, não me iludo não, velho. Eu tô pesando 119 quilos. O meu peso normal é 95. Agora a bomba ajuda a esconder, né? Brincadeira, muito bom, né? Mas bom, eu fui pedalar pro Pedrão de graça, né, de noite, e o meu pneu furou. Lá quase na frente daquele bairro do Mexicano. Pé doido. Velho, eu vim correndo de lá empurrando a desgraça da bicicleta. Vou fazer o quê? De noite, eram umas 8 horas da noite, não tinha mais carro passando, não conhecia ninguém, uma escuridão do diabo pra lá. Vim correndo. Ainda atropelei uma cobra, a escuridão da porra. Aí uma cobrinha vinha passando lá na calçada, eu não vi, só vi quando ela tentou me morder. E eu passei por cima da cobra lá na calçada. Agora passando para o mecanismo extrínseco, controle do nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Eu trouxe essa imagenzinha aí para a gente perceber a diferença, tá? No processo de inervação. Quando a gente vai ver a inervação simpática,
ela vai ocorrer sobre todo o músculo cardíaco, ventricular, e claro, ela também vai estar aqui sobre o nó sinusal e o nó atrioventricular. Mas a nossa inervação parasimpática, ela vem pelo nervo vago e ela vai ocorrer exatamente sobre o nó sinusal e o nó atrioventricular, se espalhando muito pouco sobre a musculatura. Tá? Isso vai dar uma diferença na ação dos dois. Cara, estou achando que estou querendo ficar gripado, porque meu ouvido começou a doer. E eu falando alto está incomodando. Mas o professor falando baixo não dá certo, né? Então vamos continuar. O mecanismo de estimulação. A excitação cardíaca pelos nervos simpáticos, como eu falei para vocês, ela se distribui além dos nodos por todo o músculo. E ela age por um hormônio, a noradrenalina, que vocês podem encontrar aí também com o nome de norepinefrina. Antigamente, né, eu aprendi que noradrenalina era o hormônio e norepinefrina era o fármaco, mas agora já virou bagunça. Todo mundo usa como sinônimo, tá? Norepinefrina, noradrenalina, epinefrina, adrenalina, tanto faz. Então, ela vai agir sobre o músculo cardíaco e sobre o nó sinusal, aumentando a permeabilidade dos canais, aumenta a permeabilidade dos canais de sódio e aumenta também aqueles de sódio e cálcio. Então, o sódio vai fazer com que haja um aumento dessa permeabilidade nos canais que a gente ainda não conhece, que são os canais IF, ou canais FANI, tá? Que a gente vai ver em uma outra aula, que são os responsáveis pela autoexcitação da fibra cardíaca. Como eu vou ter um aumento dessa permeabilidade ao sódio, aquela célula despolariza mais rápido e aumenta a frequência cardíaca. No músculo cardíaco, a principal ação vai ser sobre os canais de cálcio, porque ele vai aumentar a permeabilidade ao cálcio. Se tem mais cálcio dentro da minha fibra, o que ocorre? Uma contração mais forte. Tá? Então, a ação da noradrenalina aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração. Se eu aumento a força de contração, às vezes não faz um sentido na cabeça de vocês, que fez na minha, eu tenho que dizer, se ele aumenta a força de contração, ele aumenta o esvaziamento ventricular. E aquele volume final, que era de 50 ml, pode descer até os 10 ml, dependendo do aumento de força na contração ventricular. Beleza? Esse cara aqui tem uma ação, como eu falei, apenas quase que focada nos nós sinusal e no nó atrioventricular, e ele vai ser uma estimulação pela acetilcolina, principalmente sobre essas células no nó sinusal e no nó atrioventricular. Ele vai trabalhar estimulando os canais de potássio, aumentando a permeabilidade ao potássio. Isso faz com que haja uma hiperpolarização da célula, tornando mais difícil a autoexcitação. Ela demora mais a ocorrer, fazendo com que haja uma diminuição da frequência cardíaca. Uma estimulação parasimpática muito forte, ela pode bloquear o nó sinusal e o nó atrioventricular, fazendo com que haja uma parada cardíaca. Mas essa parada cardíaca geralmente não vai levar o cara para o caixão e vela preta, porque a gente tem um processo chamado de escape ventricular, que eu também ainda não pude ensinar a vocês, porque ele é um mecanismo do nosso sistema especializado condutor do coração. No caso, as fibras de Purkinje que estão lá no ventrículo tomam o controle da despolarização e fazem o processo de despolarização ventricular, fazendo a contração cardíaca. Mas numa frequência muito mais baixa, que é por isso que ela não controla a frequência cardíaca, porque ela vai trabalhar numa frequência ali em torno de 20 a 40 batimentos por minuto, só para não deixar de entrar no caixão. Se não tiver vamos dizer assim, um atendimento devido, tem um grave risco de morte. Alguma dúvida? Tranquilo? Esse gráfico do Guyton, ele traz, tá, os diversos valores de débito cardíaco frente um aumento de pressão atrial e as estimulação parasimpática
estimulação simpática 0, ou seja, sem a estimulação simpática, e a estimulação simpática normal e a máxima. Então, se eu puxar aqui o 0, que é a pressão arterial normal, e jogar lá em cima da minha curva de estimulação simpática normal, eu vou encontrar o valor de débito cardíaco normal, em torno de 5 litros por minuto, na minha pressão arterial de 0. E eu posso então comparar as outras, né? Se eu posso puxar então para as outras também, se for vocês. Linha reta. Então, dentro da função normal, da pressão arterial direita normal, com a estimulação simpática normal, eu tenho débito cardíaco normal, em torno de 5 litros. Se eu não tenho a estimulação simpática, meu débito cardíaco cai para um valor inferior ao normal, já entrando no estado de insuficiência ou choque circulatório, que a gente vai aprender depois, não é agora, é depois. E se tiver na estimulação simpática, na estimulação parasimpática, o débito cardíaco vai quase a 0. Para que ele não vá a 0, eu preciso do aumento da minha pressão arterial. Quase reto, né? Oh, desgraça. Quase. Paga essa porra. Com o aumento da minha pressão arterial direita, aí vai mudar os valores de débito cardíaco. Mesmo sobre a estimulação parasimpática máxima, eu ainda consigo ter um volume de débito cardíaco correto se a minha pressão arterial direita melhorar. Essa menina tá ficando esperta, ó. Ela percebeu na hora que eu virei assim. Lá vai ele perguntar. Deixa eu perguntar logo para não levar o farelo. O que faz esse mecanismo aqui de aumentar a pressão arterial direita e eu ter um aumento no débito cardíaco é quem? O Frank Starr. A adaptação da fibra é que está fazendo esse processo. Tá? Aumentou o fluxo sanguíneo para o coração, o Frank Starr aumenta o fluxo. É por isso que aqui, ó, com a pressão de mais 4, mesmo com a minha estimulação parasimpática, eu tenho um débito cardíaco correto. Sem a estimulação simpática ainda, com a estimulação simpática normal, eu tenho um débito muito bacana. E com a máxima, eu tenho um débito cardíaco 400% maior. Beleza? Quase por último. Quase! Que horas são? Porra, tô atrasado. 11h36. Só vocês falam muito e eu me atraso. Eu tenho que sair 11h30. Esse daqui, se fez sentido na cabeça de vocês, é rapidola. Íons potássio. Como é que ele pode atrapalhar o funcionamento cardíaco? Faz o coração ficar diminui a frequência dos batimentos. Os íons potássio são extremamente importantes no processo de repolarização e no processo de hiperpolarização. Então ele atrapalha a frequência cardíaca, atrapalha a contração do músculo, diminui a frequência, deixa o músculo flácido, tá? E ele trabalha sobre um nível muito baixinho, tá? Íons potássio são apenas 4 miliequimolar. Em maiúsculo, nem lembro mais. Então ele trabalha sob uma faixa muito restrita. Se ele dobrar para 8, você tem que ter uma ação muito rápida com o seu paciente. Se ele chegar para 12, que é 3 vezes o valor, geralmente o cara morreu e tu não sabia. Beleza? O
cálcio é outro íon extremamente importante na contração cardíaca. Então, se ele estiver baixo, ele vai ter semelhante efeitos igual ao potássio. Frequência baixa, coração flácido, contração ineficaz. Se ele estiver muito alto, ele pode causar contração espásmica, arritmia. Tá? Mas é claro que o cálcio tem um controle muito eficiente no nosso organismo. Por quê? Qual é a nossa principal fonte de cálcio? Os ossos. Você tem um processo de deposição de matriz e reciclagem de matriz óssea, e isso torna esse cálcio biodisponível. Então, alterações no cálcio são muito raras, mas não é por isso que a gente vai deixar de monitorar. Beleza? Por último, temperatura corporal. A temperatura corporal ela vai trabalhar um pouquinho semelhante ao que é a questão do nosso controle simpático, melhorando a permeabilidade dos canais, aumentando a permeabilidade do canal de sódio, do canal de cálcio, fazendo então com que haja um aumento da frequência cardíaca e um aumento da força de contração. Só que ele não é toda hora que vai subir a temperatura e melhorar a contração. Por quê? Se a temperatura subir muito, começa a desnaturar o quê? As proteínas. Proteína, e aí não vai acelerar o teu coração, vai começar a desacelerar. Quando ele começar a prejudicar as enzimas e as proteínas, a força de contração e a frequência cardíaca vai lá para baixo. Por isso que a gente tem que ter um controle muito bom da febre. Temperatura baixa corporal tem os efeitos contrários. Diminui a permeabilidade dos canais, diminuindo a frequência cardíaca e a força de contração. Ali por volta dos 21 a 15 graus é a morte por hipotermia. Beleza? E por último, o aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial ela pode ser considerada, tá, após carga. Só que a pressão arterial ela é formada, tá, ela é dada por um cálculozinho enjoado, que vai ser fluxo vezes a resistência. Tá? Mas a pressão arterial em si, ela pode ser considerada a força de resistência ao fluxo sanguíneo, após carga. Tá? E se ela estiver muito alta, ela começa a ter um prejuízo no débito cardíaco. Então a pressão arterial aqui, ó, a partir dos 150 milímetros de mercúrio, vai começar a ter uma diminuição do débito cardíaco. E a pressão de 250 milímetros de mercúrio, o débito vai para zero. É por isso que aquele pacientezinho que você recebe às vezes lá na unidade de saúde, que chega de boa, aí tu põe o esfíngolo nele, ele está com uma pressão de 25 por 20. Tu não pode dar o remedinho e mandar ele para casa. Você tem que ou dar o remédio e esperar a pressão baixar, ou chama o SAMU para levar ele para a UPA. Claro que para você dar esse remédio para ele baixar, você tem que descartar um problema mais grave, que é um acidente vascular cerebral. Às vezes, quando o cara está com AVC, para tentar compensar esse fluxo reduzido no sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso central faz com que a pressão vá lá para cima. Se for um AVC e tu deu o remédio de pressão para ele, tu matou ele. Por isso que, na dúvida, chama o SAMU. Por hoje, é só.